Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, só dando uma explicação aqui também à igreja, nós estamos com um problema na conexão da internet, então a gente não está transmitindo, mas a gente está gravando para depois subir para a plataforma da nossa igreja no YouTube. Salmo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos ler juntos o Salmo de número 24, que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos colocar em pé, amados, e vamos invocar o nome do Senhor e também colocar as nossas vidas diante desse Deus Todo-Poderoso, pedindo a sua direção e a sua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite. Queremos te bendizer, ó Deus, porque toda a terra pertence ao Senhor. E isso significa dizer, Senhor, que todos nós que aqui estamos pertencemos ao Senhor. Todo o mundo pertence ao Senhor, porque o Senhor fundou o mar, o Senhor fez as correntes. E a pergunta que o salmista, Senhor, faz é: quem subirá à tua presença? Na tua palavra, Senhor, diz que são os limpos de mãos, limpos de coração, e aqueles que não se entregam, Senhor, à falsidade. É bem verdade, Senhor, que o teu sangue nos purificou de toda maldade, de toda perversidade, de toda iniquidade. É bem verdade, Senhor, que o teu Espírito Santo está produzindo em nós novas virtudes, virtudes que a nossa natureza caída é incapaz de produzir. Por isso, ó Pai, se hoje nós podemos nos aproximar, não nos aproximamos por causa de um mérito, mas nos aproximamos por causa da obra de Cristo, porque, Senhor, uma coisa é certa, esse salmo está falando do teu Filho, e é o teu Filho que de maneira santa e gloriosa adentrou os santos dos santos e nos abriu um novo e vivo caminho, rasgando de alto a baixo o véu do santuário, e agora nós podemos nos achegar na cobertura do teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite, eu quero te pedir o renovo que vem da tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar às nossas vidas, aos nossos corações, que o Senhor nos conduza em triunfo nessa noite, para a glória do teu nome. Ó Pai, toma também em tuas mãos todos os corações que aqui estão. Senhor, acalma, tranquiliza, Senhor, trabalha, Senhor, nas aflições, nas preocupações, nas ansiedades, nas tristezas, nas frustrações, nas decepções da vida, que nós possamos olhar para Ti e em Ti encontrar a nossa única e fiel esperança. Senhor, nos abençoe nessa noite, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amados, ainda em pé, vamos louvar, vamos engrandecer ao nosso Deus, junto com a nossa equipe mirim de música, amém?
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que me
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, Senhor, mais uma vez na tua presença, estamos aqui para agradecer a oportunidade de te louvar, Pai. Receba os nossos louvores que são feitos de coração. Que o Senhor venha estar conosco e com quem não pôde vir, e abençoe o pregador dessa noite. Muito obrigada, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 6, verso 28 e 29, até o capítulo 7, verso 7. Êxodo, capítulo 6, verso 28 e 29, e do capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. Livro do Êxodo, capítulo 6, verso 28 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, então, do verso 28 do capítulo 6 até o capítulo 7, verso 7. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê
que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, pedindo a sua sabedoria, a sua direção e graça para essa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração. E agora, Deus, pedindo a Tua graça e misericórdia para com as nossas vidas. Pedimos, Deus, essa graça e misericórdia porque nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo para nos conduzir à interpretação correta e à aplicação necessária para as nossas vidas. Precisamos, Deus, da Tua misericórdia e graça nessa noite, para que possamos ouvir a Tua voz, Deus, no meio de tantos barulhos, Senhor, que o mundo produz. Precisamos, Deus, da Tua graça e misericórdia sobre nós essa noite, para que também, Deus, os incômodos que estão na nossa alma sejam silenciados, para que a Tua voz entre cortante, nos livrando e nos libertando, Senhor, para a glória do Teu santo nome. E eu quero Te pedir nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha falar às nossas vidas, venha falar aos nossos corações de uma forma muito especial. Fica conosco nessa noite, nos conduz, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós começamos agora nessas quartas-feiras uma jornada pelo livro de Êxodo, vendo alguns pontos principais daquilo que Deus fez no passado e que Ele continua fazendo, porque Ele continua Senhor e Ele continua Deus. Da última vez que eu falei, antes do nosso irmão Felipe, eu mostrei as 4 desculpas que Moisés apresentou diante do Deus Todo-Poderoso para não servir. Ele falava que não conhecia ao Senhor, não sabia o seu nome, não sabia também, como ele diz aqui novamente, falar bem. Ele também acreditava que ele não tinha crédito nenhum entre a nação, porque quem que acreditaria nele? Um homem que nasceu no Egito, cresceu na corte, depois fugiu e depois de 40 anos aparece com 80 anos para conduzir a nação para fora. Quem que acreditaria? Uma vez que Deus estava em silêncio há mais de 400 anos. E agora Moisés obedeceu à voz do Senhor e foi falar ao povo, mas o povo não acreditou. Por quê? Porque quando ele vai falar a Faraó, Faraó aumenta as penas do povo de Israel no Egito. E agora o sofrimento se multiplicou. E o povo começou a murmurar. E agora é a primeira vez que Moisés vai se deparar com a frustração e com a murmuração daquela nação. E ele então, nesse capítulo que começa aqui no versículo 28, capítulo 6, até o verso 7 do capítulo 7, Moisés vai insistir que a sua limitação, ou seja, o seu problema com a fala, é a causa dele não ser a melhor opção para servir a Deus no Egito para libertar o povo. Então Moisés insiste com Deus que ele não fala bem. Veja comigo aí o verso 28 e 30. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Para um pouquinho aqui. Moisés vai insistir que ele não fala bem. E Deus vai falar para ele o quê? Eu sou o Senhor.
quem manda, quem controla, quem conduz, quem muda, quem transforma é o Senhor. Ele é o Senhor. E ele está pensando que essa obra é dele. E a desculpa da falha e da frustração, Edson, é porque ele não fala bem. Ou porque ele é gago, ou porque ele tem alguma limitação. Agora, olha só que interessante, diz, eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Mas e o que quer dizer essa referência? Porque é a terceira vez que Moisés diz que não fala bem. No capítulo 4, verso 10, é dito assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés fala, olha, eu não sei falar como os grandes líderes do Egito, eu não tenho eloquência, eu sou uma pessoa de fala lenta, eu falo devagar, eu não tenho carisma. Como é que eu vou liderar esse povo? O povo precisa de um líder com voz forte, que fale e a sua voz é de comando. No capítulo 6, verso 12, ele vai falar que os seus lábios são vacilantes. E olha lá, Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. E é engraçado que, numa tradução mais antiga, esse não sei falar bem, eles falam, eu sou incircunciso de lábios. Ou seja, eu tenho os lábios meio que cerrados, arrastados, vacilantes. Fala devagar. E no verso 30, como a gente já viu, ele fala, não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? 3 vezes Moisés está insistindo que ele tem uma limitação na sua fala. É provável que talvez, como a maioria dos comentaristas vão dizer, que Moisés sofria ele era gago, por isso falava muito devagar, lábios cerrados e coisas do tipo. Outros, porém, vão apontar para o fato que, uma vez que Moisés cresceu no Egito, aprendeu a língua egípcia, se comunicava em egípcio, e depois ele sai da terra, fica 40 anos fora, o que vai acontecer? Você já viu uma pessoa que, às vezes, assim, morou 30 anos em outro país, aprendeu outro idioma, e quando volta para o Brasil, ele começa a falar todo arrastado, todo cheio de sotaque, aí a gente fica fazendo chacota desse, agora que está morando no exterior, está falando com esse sotaquezinho aí só para tirar onda? É sério mesmo? A gente fala isso, né? Mas tem uma influência, gente, que a gente nem imagina. E aquilo, provavelmente, ele estava com essa dificuldade. Já não falo egípcio bem, já sou lento, ainda vou falar em egípcio, como é que vai ser isso? Não vai dar certo. Diz que ele tinha língua pesada, soava como uma desqualificação para a sua liderança. Moisés acreditava firmemente que ele não seria ouvido por causa disso. No entanto, meus irmãos, aí que está a coisa que brilha nesse texto. A jornada de Moisés evidencia uma grande transformação. Ele começa como um homem pesado de boca, pesado de língua, lento no falar, e ele se torna um grande orador, eloquente no livro de Deuteronômio. Já não era mais pesado de língua. Agora era leve e solto. E agora ele vai servir o Senhor. Então, gente, a gente começa a perceber que a obra de Deus começa a ser feita através de Moisés e em Moisés. Veja, quando Deus chama alguém ou separa alguém para uma obra, Ele vai fazer algo através dele, mas vai fazer também nele.
quando Cristo nos chamou e nos salvou e nos libertou, Ele está fazendo uma obra através de nós, brilhando a sua luz ao mundo, aos vizinhos, aos amigos, aos colegas, aos parentes. Mas o mais importante ainda é a obra que Ele faz em nós. A mudança que acontece dentro de nós. Porque se a mudança não acontece dentro de nós, uma hora aquilo que acontece do lado de fora vai contrastar com aquilo que está acontecendo dentro. Ou melhor, que não está acontecendo dentro. Porque aí o testemunho pessoal e aquilo que está sendo dito vai entrar em contradição. E as nossas obras vão falar mais alto do que as nossas próprias palavras. E agora Deus está levantando um homem que era fugitivo, um homem que estava no deserto, um homem que agora não sabe mais falar muito bem e que nunca foi eloquente, e agora ele tem que liderar uma nação com o jeitinho simples e manso dele. Prova é que no texto sagrado é dito que Moisés era o homem mais manso da terra. Mansidão pura. Um homem que só se estressa uma vez na vida, mas lhe custou a entrada na terra prometida. Vamos falar a verdade, gente, a gente se estressa toda hora. É ou não é? A gente que é professor aqui de sala de aula, hein? Misericórdia. Toda aula é um estresse. Menino, tu não fez a tarefa. Menino, fica quieto, senta aí, desliga esse celular. É assim, né? É daí para pior. Hoje, Dona Maria José, o negócio está complicado, viu? É uma loucura. Mas tudo isso, gente, faz parte de um preparo nas nossas próprias vidas. Aí, Deus insiste que Moisés dará ordem a Faraó. Agora, olha que interessante do verso 1 ao verso 5 do capítulo 7. Primeiro, Deus coloca Moisés muito acima de Faraó, que era considerado um Deus para o Egito. E ele diz no verso 1, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Uma linguagem até meio que esquisita, né? Como assim constituir uma pessoa como Deus? E é o próprio Deus Supremo, Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, dizendo que ele vai ser como Deus. Isso significa dizer que ele não é Deus, mas a posição que ele está ocupando agora, e para afrontar e confrontar e desafiar Faraó, você vai agir como Deus. Gente, talvez a gente não entenda a complexidade desse chamado. É como se Deus tivesse levantado você e você agora tem que ir para Brasília e você vai peitar o presidente. E vai dar uma ordem para o presidente. Aquele que não recebe ordens, é aquele que dá as ordens. E diferentemente do presidente que nós temos, Faraó tinha o poder absoluto no Egito. Ele decretava quem vivia e quem morria. Ninguém ousava desobedecer a Faraó. E agora Deus vira para Moisés e diz, você é que vai ser Deus. Sobre Faraó. Está entendendo a dificuldade? Então, certas coisas dentro de Moisés precisam mudar urgentemente. Porque quem está chamando não é um qualquer, é o próprio Deus. Quem vai fazer a obra não é ele, é o próprio Deus. Não é a eloquência, não é a sua fala. Não, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Moisés, então, vai dar ordens a Faraó. Olha a parte A do segundo verso. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Sabe o que é interessante agora? Deus não se ira, Deus não revela o seu fogo, Deus não perde tempo discutindo com Moisés. Ele fala, faz o que eu ordeno. Faz o que eu ordeno. Então Deus constitui também Arão como profeta, ou seja, uma espécie de porta-voz, um mensageiro. Um mediador, obrigado. Aí sabe qual é o interessante disso tudo? Que no passado, um rei, quando queria, ou um soberano, queria
falar a um outro rei, ele usava um arauto. E esse arauto ia com a voz do rei, dizendo, ó, se entrega, senão nós viremos aqui, destruiremos tudo e tomaremos suas mulheres para nós e faremos os seus filhos escravos. Ele era um arauto. E agora Deus, usando aquela cultura, coloca Moisés como um supremo senhor, como um soberano, coloca agora Arão como seu porta-voz para falar a Faraó. Ou seja, Moisés, o problema já está sanado. Eu até pensando aqui no texto, eu falei assim, meu Deus, se Moisés tinha uma necessidade especial, então essa necessidade especial foi suprida. A palavra do Senhor é luz para todas as coisas da vida, até sobre aquilo que ela não fala, por causa do seu contexto, da sua história, ela lança luz sobre a nossa própria história presente. Há uma necessidade especial? Deus suprirá essa necessidade especial. Então Arão vai ser o seu porta-voz, como os grandes reis tiveram porta-voz. Então Deus dessa vez está trabalhando no coração de Moisés, está usando a vida de Arão, mais para frente você vai ver que Arão vai se tornar o sacerdote, o sumo sacerdote, e toda a sua linhagem vai ser sacerdotal. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, não teria peso sublime se nós não apontarmos e encontrarmos caminhos para falar do próprio Cristo. Quando Cristo chamou os seus discípulos, ele não aceitou não como resposta. Assim como Deus não aceitou não como resposta de Moisés, sinto te informar, ele também não aceita o nosso não como resposta. Quando Pedro é chamado na pesca maravilhosa, de acordo com o Evangelho de Lucas, ele passa a madrugada inteira pescando, quando ele volta ele fala, não peguei nada. Jesus fala, joga a rede do outro lado. E ele joga a rede do outro lado, e a rede então vem cheia de peixe, a tal ponto que ela começa a ceder, a rasgar. E Jesus o chama. O que Pedro fala? Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala, não, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Depois de uma caminhada longa de Pedro com o Senhor, ele vai negar. Depois ele vai voltar a pescar. E Jesus, num domingo, ressurreto, ele manda chamar a Pedro. E a palavra de orientação para as mulheres era, diga aos discípulos e a Pedro. Porque Deus não aceita não como resposta, e aquilo que ele decretou como sim, vai ser sim até o final. Não vai mudar. Os planos de Deus não mudam. Deus não tem plano B, porque Ele é Deus. Nós temos plano A, B, C e D, para tudo nessa vida, porque não somos Deus. Mas Deus não precisa, porque Ele é Senhor. Ele faz como quer. E nós conhecemos a história. Quando ele vai conversar com Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E Pedro vai responder, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus vai dizer, então vá e apacenta as minhas ovelhas, vá e alimente as minhas ovelhas. Mas de repente você está aqui, está sentado aqui, está ouvindo essa mensagem, está pensando assim, tá, pastor, mas eu não sou pastor. Mas eu quero dizer que existe uma vocação na sua vida. Existe um chamado que se chama glorificar o Senhor, obedecer o Senhor. Ser mãe, você é chamada para glorificar a Deus sendo mãe. Você é pai, você é chamado para ser pai, glorificando a Deus como pai. Você é um trabalhador, você é chamado a trabalhar para glorificar a Deus, porque à luz do Novo Testamento, nenhum trabalho é para o homem, todo trabalho é para Deus. Foi assim que Pedro orientou aqueles que estavam dispersos. Ele falou, aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que são escravos, que trabalhem como se fosse para o Senhor. É trabalhar para Deus. Não trabalhamos para homens, trabalhamos para Deus porque isso é de Deus. Muitos erroneamente vão dizer que o trabalho é fruto do pecado. Nunca foi. Deus coloca Adão e Eva no jardim para quê?
para arar a terra, cultivar o jardim. Primeiro trabalhador braçal, para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar a Deus com tudo o que fazemos. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje eu estava na escola, de repente uma das professoras me cercam lá e fala: professor, pelo amor de Deus, atende uma moça da minha sala, ela do nada começou a chorar desesperadamente, deu uma crise nela. Hoje foi o dia das crises de ansiedade. Eu falei, nossa. Falei, Jesus, esse negócio tá bravo. Peguei a moça, sentou lá, falei, como que eu posso te ajudar? Ela, não sei, estou com uma tristeza que me invadiu de repente. Não sei o que eu faço. E a gente sabe que nada é por acaso, a gente sabe que ninguém estoura uma tristeza do nada, sempre tem um gatilho, tem alguma coisa. E conversa vai, conversa vem, ela é uma cristã, séria, pentecostal, e ela estava falando que ela estava fazendo jejum. Aí eu já fiquei preocupado, ai meu Deus, ela não está se alimentando direito, já começa a baixar a energia, baixar as vitaminas do corpo, isso é um perigo, tudo tem que ser bem orientado. Mas que tipo de jejum você está fazendo, minha irmã? Não, só de doce, pastor. Eu falei, pô, só de doce? Ah, não vale. Não falei isso, claro, né? Para mim seria o fim do mundo. O fim do mundo. Ficar sem doce? Ah, não, Jesus, faz comigo não. Né? Eu prefiro ficar 24 horas sem comer, só beber água só um dia. Mas no outro dia eu vou tampar no doce. E no café preto, né? Não pode faltar o café preto. E mais o quê? Ah, eu me desliguei completamente das redes sociais. Interessante. Então, peraí. Você está fazendo um jejum, você está fora das redes sociais, daí está ótimo, porque a rede social não presta para nada mesmo. E esse sentimento de culpa, essa tristeza que te invadiu, começou depois que você começou a fazer esse jejum? Ela, exatamente. Aí eu falei assim, então, por acaso você quebrou esse jejum? Ela, quebrei. Aí eu já comecei a perceber que ela tinha uma visão de Deus como um Deus farisaico, um Deus tirano. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ela, não, sabe o que foi? Eu oro 3 vezes no dia, 1 hora. Eu falei, Jesus, você é crente bom, hein? Quero uns 10 desses na igreja. E leio a Bíblia 3 vezes no dia. Só que ontem, na hora que eu fui orar, pastor, eu dormi. E eu acordei 2 horas da manhã envergonhadíssima, porque eu tinha dormido. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, agora eu estou entendendo por que eu estou aqui diante de você. É o meu horário que eu estou fazendo coordenação, o pastor capelão não está presente, mas na escola tem 7 pastores, eu era o único que estava lá na hora. Eu passei por isso que você passou. Eu também jejuava igual um doido, lia a Bíblia igual um doido, buscava fervorosamente, continuo. Mas eu aprendi uma coisa que eu quero te ensinar hoje. Você não dormiu e quebrou o teu relacionamento com Deus. Você dormiu e descansou nos braços do Senhor. Irmãos, a menina levantou, mas saiu feliz da vida, viu? Falei, olha, eu quero te desafiar a conhecer mais a graça de Deus. E vou dizer mais, buscar jejum, oração, não faça disso uma obrigação como se fosse um trabalho. Porque vai chegar um momento que você, não estou afim de orar hoje. E a gente não pode falar isso. Samuel vai dizer o quê? Longe de mim pecar não orando por vós. Oração é um relacionamento, não é uma obrigação. Eu falo com Deus porque eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim, mas eu preciso dele. Eu falo com ele porque eu preciso da direção dele. Eu busco a ele porque eu preciso do fogo de Deus na minha vida. Preciso dele em mim. Falei, é isso que você precisa entender. Ela, pastor, agora eu entendi. Falei, então vai em paz, meu amigo. E quando você orar e dormir, louve a Deus, você dormiu na presença de Jeová. Olha que coisa gloriosa. Desfrute desse momento glorioso. Não perca isso não, jovem. Menina de 13 anos, gente. 13 anos. E tem crente que está 50 e não ora.
Jejum, nem sonhando, vamos fazer churrasco. Não é? Vamos fazer um churrasco. Não vai ter picanha esse ano, pode ficar tranquilo. Pena, né? Não tem. Terceira coisa, Deus diz a Moisés que ele não será ouvido. Agora, uma virada de chave aqui. Moisés estava se responsabilizando por aquilo que não estava sendo produzido. A expectativa dele estava sendo frustrada. Senhor, tu me chamou para libertar o povo está murmurando. Faraó dobrou as nossas atividades. Estamos sofrendo na mão desse homem. Espera aí, o que o senhor está fazendo? E além disso, ninguém está me ouvindo. Nem o povo, nem Faraó. Então a culpa é minha. Não, também não é não. Olha lá o que Deus vai esclarecer para ele do verso 3 ao verso 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. O povo não estava ouvindo, Faraó não estava ouvindo, porque Deus estava endurecendo corações. Era tempo de juízo. Lembra quando a gente vê em Apocalipse que o juízo começa pela igreja, por isso a mensagem às 7 igrejas? Lembre-se que Pedro vai falar sobre isso, que o juízo começa pela casa do Senhor, e lembre-se que a geração que sai do Egito não entra na terra por causa de sua murmuração. Moisés estava experimentando só um gostinho. Seria como a gente vê um trailer de um filme do que viria, o drama que seria essa história. No verso 5, parte A, Deus tem o propósito de revelar-se no Egito e a Israel. Olha o que está escrito: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus trazendo àquela nação o conhecimento dele mesmo. Ele se revelando por meio de sinais, de maravilhas, e que, diga-se de passagem, que eram para juízo. Juízo, gente. E até hoje é assim. No tempo de Jesus, a mesma coisa. Os milagres, muitas vezes a gente pensa assim: nossa, Senhor, se operar um milagre agora, fulano se converte. Quantas vezes a gente é tentado, não é verdade? Está no hospital, a pessoa está lá, sedenta, ouvindo a palavra, e tu fala: Senhor, se tu cura essa pessoa agora, ela se converte. Quantos leprosos voltaram mesmo? Então, né? Quando Jesus estava crucificado, quantos voltaram? Nenhum. Nenhum. Os milagres tornam a pessoa mais culpada ainda se ela rejeita o Filho de Deus. Quantas pessoas que você já conhece, ou já conheceu, que você já orou por ela, e maravilhas aconteceram na vida dela, e ela rejeitou a Cristo? Isso me faz lembrar de uma amiga da minha mãe, que tinha um problema de saúde gravíssimo, e tinha reunião de oração na igreja, e ela falou assim: eu vou lá na igreja, vamos ver se Deus cura mesmo. E ela fez esse desafio dentro dela, não era crente não. Chegou lá, ela foi curada mesmo, em uma simples oração, irmãos. Sabe o que ela disse depois? Agora que eu estou curada, eu posso rapar fora e viver minha vida tranquilo. Ela não percebeu que ela se tornou duplamente digna do inferno. Queridos, olha a parte B do verso 5. Quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Ou seja, Deus vai operar juízo e vai operar também libertação, salvação para o povo de Israel. Mas essa dinâmica continua sobre o povo de Israel até a entrada em Canaã. Prova é que o povo vai viver em juízo durante 40 anos. Fazendo um link com as igrejas do Apocalipse, a igreja que não se arrependeu, o candeeiro vai ser removido. E isso é muito perigoso.
Moisés e Arão, então, obedeceram. Verso 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Aqui, o escritor, no caso Moisés aqui, está fazendo aqui um breve resumo. Olha, obedeceram, fizeram conforme o Senhor mandou. Agora, o mais tremendo disso tudo aqui, meus irmãos. O texto se encerra, então, no verso 7, mostrando a idade de Moisés e a idade de Arão. Um com 80 anos, no caso Moisés, e Arão com 83 anos, quando falaram a Faraó. Por que disso? Se você se lembrar, quando Deus levanta Noé, é registrada a idade de Noé. Estava com 500 anos. Quando Deus chama Abraão, Abraão estava com 75 anos. Também é registrado. E você vai ver isso em outros episódios dentro da Sagrada Escritura, para mostrar que aquelas pessoas estavam no auge de sua maturidade. Moisés estava com 80, e Arão o mais velho, e todo primogênito era consagrado ao Senhor. E por essa razão, Arão vai se tornar o sacerdote, e Moisés o maior profeta da história do judaísmo. Maturidade. E agora, irmãos, esse conhecimento de Deus em salvação, sinais e juízo, é um conhecimento que não virá por meio de filosofia, de intelectualismo ou misticismo, mas será visto e experimentado por meio da libertação do povo de Israel e por meio do sofrimento do povo do Egito. Sabe, irmãos, uma coisa que eu temo muito e reluto muito dentro de mim é o seguinte: eu amo o conhecimento, eu amo a leitura bíblica, eu amo a leitura de comentários. Eu não monto um sermão sem consultar grandes nomes. Hernandes, Augusto Nicodemos e outros mais. Eu chego ao ponto, gente, de olhar lá quem Hernandes consultou. Eu vejo o nome do autor e falo, quero comprar esse livro. Eu vou na fonte. Mas posso dizer uma coisa? Pode conhecer tudo e ter experiência nenhuma com Deus. Nenhuma. Despejar conhecimento não vai mudar a sua vida. É como eu falo de pais para filhos. Muitas vezes pais falam assim para mim, mas eu levei o meu filho na igreja. Você levou na igreja. Você só não conduziu ele à presença de Deus. Entendeu a diferença? Levar à igreja qualquer pessoa pode fazer. Pega assim como se fosse um saco de batata, despeja lá na salinha das crianças. O professor que se vire e dê aula para ele. Ele vai aprender de Deus. Não. Ele vai aprender de Deus comigo e com você. Ele vai aprender nos momentos de luta que o pai dele ou que a mãe dele se ajoelha para orar, para Deus intervir na história da casa, nas lutas que estão enfrentando. Os filhos veem os pais lendo a Bíblia, compartilham dela com os filhos. É uma experiência real. A experiência de Moisés foi real, foi profunda, foi marcante. Não foi o Deus que lhe contaram, não é o Deus que eu experimento. É diferente. E a pior coisa que pode nos acontecer, irmãos, não falei isso no domingo, mas falo agora. Esse foi o grande erro da igreja de Éfeso. Teve os maiores pastores, os maiores líderes, preservou a fé, preservou o conhecimento, manteve a doutrina e não tinha amor. Adiantou de alguma coisa? Nada. De absolutamente nada. E você olha para a história, você vai lá para a Ásia, cadê essas igrejas? Morreram todas. Todas. Um chamado morre, uma igreja morre, quando a gente troca a experiência
pelo conhecimento que não muda. O conhecimento de Deus, que vem da palavra de Deus, que nasce de uma teologia saudável, ela funcionará como aquelas linhas na estrada para te conduzir, para você não entrar na faixa errada, entrar na contramão. Mas se eu ficar só no conhecimento, eu corro o risco de virar um fariseu. Mas se eu também ficar só na experiência, eu corro o risco de me tornar uma pessoa extremamente mística e supersticiosa. Então eu preciso do equilíbrio em conhecer a palavra de Deus, doutrinas saudáveis e ao mesmo tempo experimentar na vida esse Deus. O chamado de Deus para Moisés era para andar na presença dele. O resto era ele que ia fazer. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida. Andar na presença de Deus. Para terminar, Moisés agora é informado que o povo não vai ouvir, mas ele tem que falar. E foi assim, meus irmãos, com Cristo também. Muitas pessoas o rejeitaram, muitas pessoas o negaram. E ainda tem uma grande diferença. Moisés morre na sua velhice, com 120 anos. Cristo aos 33, torturado, crucificado. Isso aqui é um prato cheio para quem é adepto da teologia da prosperidade, né? Explica isso. Um homem de 33 anos, no auge da sua juventude, é preso, torturado e crucificado da maneira mais vergonhosa. E Deus estava no controle e através disso estava revelando a sua glória e seu amor às nações. E quando a gente passa as lutas semelhantes, a gente normalmente vai dizer assim: onde está Deus? Por que Deus estava comigo? Por que Ele não me livrou? A vida de Cristo é uma luz para me fazer entender que os meus sofrimentos têm um propósito em Deus, soberano, para a vida e para a história. Amém? Vamos colocar em pé? Pai Santo, Deus de amor, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer, ó Deus, por esse tempo que nós podemos ter de devocional na Tua presença. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu te peço, Deus, pela Tua igreja, para que tenhamos acima de tudo, Deus, uma experiência profunda contigo. Que nós possamos experimentar na vida, Senhor, a Tua presença, a Tua direção. Que aprendamos, Deus, a buscar a Tua face com sinceridade. Que aprendamos também, Deus, como à luz desse texto, que Moisés muitas vezes colocou a falha, a desculpa sobre os próprios ombros, dizendo que não sabia falar. Mas a ele foi mostrado que não era a sua fala, mas que ele, o próprio Deus, estava atuando para que corações fossem endurecidos e realmente não ouvissem, porque a glória do Senhor iria se manifestar naquele lugar, no meio daquele povo, daquela geração. Senhor, eu não conheço os problemas e as dificuldades do Teu povo que se reúne aqui nessa noite. Mas eu sei, Deus, que a Tua palavra, e eu sei que o Teu Espírito que está presente pode trabalhar profundamente nas nossas vidas. Pode nos conduzir, Deus, a uma aplicação para a nossa vida a partir da nossa própria experiência. Senhor, quantas interpretações da vida nós temos aqui, das lutas, das dificuldades, das angústias, dos problemas. Precisamos, Deus, dessa visão mais apurada, mais profunda, mais madura, de que o Senhor é soberano e que às vezes o Senhor fecha portas mesmo. Que às vezes o Senhor não faz como a gente quer, porque o Senhor tem um propósito maior do que o nosso. Por isso, meu Deus, nos ajuda nessa caminhada a entender
quem o Senhor é e quem nós somos nessa caminhada. E eu te peço, Senhor, levanta as nossas vidas e usa as nossas vidas para a glória do teu santo nome. Em meio, Deus, às dificuldades e também em meio, Deus, às circunstâncias diárias. Ajuda-nos, Deus, a compreender o teu querer para a glória do teu santo nome. Abençoa o teu povo que está reunido aqui, Senhor. Abençoa o teu povo que vai ouvir a mensagem do Senhor depois, quando essa mensagem subir para a internet. Abençoa, Deus, para que possamos crescer em Ti, em conhecimento e em graça, Senhor, em piedade e em erudição, para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, ide todos em paz, que o Senhor seja convosco. Mas não saia, hoje eu estou animado, sem dar no mínimo 1000 abraços. 1000 abraços, hein, Wendes?